Boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe leva até si os candidatos da sua região. Hoje tenho comigo Maria João Marinho, é candidata pela coligação PSD-CDS-PP à Câmara Municipal de Gondomar. É médica de profissão, por isso pergunto-lhe o que é que a faz, numa altura destas, abandonar a sua profissão e aceitar este convite, Maria João. Boa noite. Primeiro de tudo quero agradecer o convite e então vou começar a responder e tentar elucidar um bocadinho mais as pessoas sobre a minha pessoa. Assim, eu realmente sou médica de família, por vocação, portanto escolhi a especialidade de Medicina Geral e Familiar porque é aquilo que eu gosto mesmo, é a relação com as pessoas e não vou de todo também abandonar a minha profissão. Isso também é bom que fique esclarecido. A medicina foi e vai ser sempre a minha missão, é aquilo que eu gosto de fazer. Só que, como médica, e principalmente médica de família, eu tive a percepção clara das dificuldades que existem neste momento. Quando eu faço consulta no meu dia-a-dia, eu tenho crianças que me chegam de manhã sem pequeno almoço. Eu tenho famílias que não têm dinheiro, por exemplo, a comprar os medicamentos porque estão ambos desempregados. Não têm como mandar para a escola os miúdos porque não têm, por exemplo, pequeno almoço e a dificuldade em comprar os livros e comprar o outro restante material escolar é extremamente difícil. Depois tenho famílias também que passam por momentos muito complicados na sua vida, atendendo que os problemas são em rotatividade, vão aparecendo. Começa o desemprego, começa a falta de dinheiro, começam os problemas entre o casal. Começam os maiores flagelos. Começam os maiores flagelos. E aí depois acontecem coisas como o alcoolismo, inclusive a infidelidade, a procura de outros prazeres quando não se tem uma vida estabilizada, vem a toxicodependência e vem todos os problemas relacionados com este momento de crise. Por outro lado, eu como tenho uma lista com bastantes utentes, que eu tenho 2035, também tenho uma percentagem bastante elevada de utentes idosos. E isso é outra parte que me sensibiliza sobremaneira. Porquê? Primeiro, ou estão sozinhos durante o dia, porque as famílias estão a trabalhar e é incomportável neste momento terem uma pessoa a tempo inteiro a olhar por eles. Por outro lado, pô-los num lar é demasiado caro, entre aspas, e aquele dinheiro que se fornece ao lar é essencial também para as despesas básicas da casa. Portanto, temos um isolamento social do idoso e depois também temos a família que trabalha durante todo o seu dia e chega à casa. Ainda tem de cuidar do idoso e depois há aquele cansaço do cuidador. Todos estes problemas que me são postos diariamente fizeram-me pensar que estava numa fase da minha vida em que, se eu ficasse comodamente na minha profissão, era excelente. Mas atendendo aos problemas e preocupações que todos os dias se me põem, eu não consegui dizer que não e achei que estava numa altura em que eu poderia alargar o meu âmbito de ação. Portanto, ajudar mais e melhor aquela população que me procura e alargar a todo o concelho de Gondomar. É assim que decide então aceitar este convite, mas sente que tem alguma desvantagem em relação aos outros candidatos, uma vez que não é a dita política profissional neste momento? Pelo contrário, eu acho que é uma mais-valia. O facto de eu ser médica de profissão e ter trabalhado toda a minha vida e ter trabalhado por objetivos e ter um plano de orientação e ter principalmente uma estrutura de trabalho e de organização, que não estou ligada nada a ninguém, a não ser aos objetivos que eu me proponho, é uma mais-valia. O facto de eu não ser dependente de nada nem de ninguém, apesar de ter o apoio da coligação PSD-CDS, permite que eu tenha... Ainda se acha independente mesmo? Ainda me acho independente e vou-me achar sempre independente. Sempre independente. Eu tenho a coligação realmente que me veio buscar, que me veio convidar, o que foi uma honra
para mim, foi o culminar de um ciclo de vida em que realmente dei provas que mereceram a confiança das pessoas que me convidaram, e por isso mesmo também foi mais um motivo que me aliciou a aceitar o convite. Por outro lado, como eu estava a dizer, é sem dúvida uma mais-valia. Não havendo ligações de facto, eu posso agir como a pessoa íntegra que sou, com projetos concretos, execuíveis, que é aquilo que eu faço profissionalmente. Eu, além de médica, sou coordenadora da minha OSR. Portanto, eu estou habituada a ter um programa de ação com objetivos muito claros. Bem apertados nesta altura? Bem apertados nesta altura e que têm sido, graças a Deus, 100% atingidos. Portanto, eu trabalho muito por diagnóstico da situação, faço um plano daquilo que eu pretendo que seja executado e, para isso, o facto de eu não ter passado político e estar perfeitamente integrada no meio social da minha terra é uma mais-valia. Na apresentação da sua candidatura falou em estagnação do Conselho e em falta de estratégia do atual Executivo. Gondomar parou nos últimos anos? É sim. Como sabe, o atual Presidente da Câmara está há cerca de 20 anos à frente da presidência da Câmara de Gondomar. Nos primeiros 12 anos em que teve o apoio também do PSD, foi realmente um momento dinâmico de Gondomar, em que se criaram grandes infraestruturas, que se fizeram grandes obras, em que Gondomar cresceu de facto. Temos obra feita, temos infraestruturas, temos acessibilidades, temos realmente as infraestruturas básicas que Gondomar precisava para o seu crescimento. Os últimos 8 anos, não sei se foi pelo desligamento do próprio partido, se foi pelas circunstâncias que envolveram a atual presidência da Câmara, que todos nós sabemos que teve alguns processos a nível judicial, e provavelmente isso terá feito um certo desgaste, terá havido um desgaste das próprias pessoas que estavam à frente da autarquia. E, logicamente, quando nós não estamos bem connosco, não podemos estar bem a servir os outros. E penso que foi isso que provocou a estagnação, porque não é à toa. Por exemplo, um exemplo muito simples é a nível das escolas. Gondomar tem a nível de instalações escolares, das melhores e mais atuais. Temos, as instalações estão atualizadas, são modernas. E não se compreende como é que Gondomar, no ranking nacional, está nos últimos lugares e com tanto abandono escolar. E ao lado temos as escolas privadas, que estão no top 5 do ranking nacional. Portanto, houve aqui realmente um desfazamento. Nós criamos infraestruturas, só que depois não demos o seguimento adequado a essas infraestruturas, que são de excelência, mas que depois alguma coisa falhou. Por isso é que houve essa estagnação. Realmente, os primeiros 12 anos trabalhou-se imenso, houve obra, vê-se obra, mas depois houve realmente um retroceder, não é retroceder, mas não houve... A tal estagnação de que a Maria João fala. Exatamente. Valentim Loureiro, como já disse, está à frente dos destinos de Gondomar há 20 anos. Qual é a marca que deixa Valentim Loureiro a este Conselho? Na sua opinião, qual é o aspecto mais positivo deste Executivo e o mais negativo? O Major Valentim Loureiro tem uma personalidade muito forte, é uma pessoa popular, é uma pessoa de fácil acesso. A população gosta do Major Valentim Loureiro e nos primeiros anos houve realmente uma proximidade da população com o Major. Foi nesse período que eu acho que foi o período áureo da presidência do Major. Estes últimos 8 anos houve de facto um cansaço, uma deterioração até da relação com a população, houve um abrandamento,
houve um desacreditar e as pessoas também com estes processos que existiram também puseram em causa muitas das situações que aparentemente... Que aconteceram também no próprio Conselho. Exatamente. Nas últimas autárquicas, a coligação PSD-CDS-PP teve pouco mais de 15% dos votos. Estes são votos insuficientes para ganhar. Como é que espera reverter os números? A situação é totalmente diferente. Portanto, há 4 anos atrás havia a candidatura Major Valentino Loureiro, o próprio. Neste momento... o Major não vai... Pela lei de limitação dos mandatos. E não se vai recandidatar. E, portanto, isso, de certa maneira, quebra o ciclo. Quem vem dar continuidade ao Major é isso mesmo, é o fruto da continuidade. E penso que Gondomar já está cansado deste ciclo. Os ciclos têm uma fase de vida que depois necessariamente tem de terminar. Por isso, eu como uma mulher independente, eu é que sou a verdadeira independente, apesar da coligação PSD-CDS, é uma lufada de ar fresco. E é isso que eu sinto quando saio à rua. As pessoas neste momento estão entusiasmadas com uma candidatura de novo, com uma mulher que vem romper tudo de novo. Porque eu, no fundo, sou uma mulher, não sou política, sou uma médica de profissão e é a coligação PSD-CDS que vem buscar essa médica que estava em exercício pleno das suas atividades para romper e criar uma nova visão da autarquia e uma nova visão de exercer o poder na autarquia. Qual é o seu programa para Gondomar? Qual é a sua estratégia para este concelho? Atendendo à situação atual, a minha primeira medida e a minha principal, como é que eu vou dizer, a minha prioridade vai ser sem dúvida a ação social. Isto é aquilo que também me moveu a candidatar. Porquê? Nós, como dissemos anteriormente, nós vemos que a população neste momento está extremamente carenciada. Está descrente, está sem futuro, está sem esperança. Portanto, nós temos de intervir na ação social, nós vamos ter de intervir nas famílias. Nós temos de pôr, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, as famílias com as suas necessidades básicas preenchidas, plenas, as famílias sentirem-se respeitadas, dignas e depois então partir para projetos mais abrangentes. Portanto, primeiro a ação social. Sem dúvida. Quando falamos em ação social, é inevitável falar do desemprego que, creio, no Conselho rondará os 20%, ou seja, anda acima entre os 18% e os 20%. Acima da média nacional estará. Como é que se capta investimento, por exemplo, para o Conselho, para promover o desemprego, Maria João? O que nós pensamos e aquilo que nós queremos de facto fazer é captar investimento. Captar investimento como criando parques empresariais, já com a Câmara a ser facilitadora e a captar novos investimentos e, por outro lado, a nossa indústria, que é riquíssima a nível de ourivaria, divulgá-la e promovê-la. Só nestes dois pilares vamos conseguir, de facto, modificar e bastante a nível de desemprego em Gondomar. Por outro lado, quando as empresas que vão ser convidadas a investir com processos simples, rápidos e execuíveis por parte da Câmara, vão ter também de dar alguma contrapartida ao Conselho, em que empreguem maioritariamente as pessoas de Gondomar. E isso vai criar emprego em Gondomar. Por outro lado, nós podemos ser um potencial destino turístico, que não somos. Gondomar tem uma margem de Rio Douro enorme, cerca de 30 km, e é com tristeza que eu digo que nós não temos um hotel. Como é que nós podemos captar turismo se nós não temos um hotel? Uma unidade hoteleira. Em Gondomar. E acha que vai ser fácil captar esse investimento para aquela zona? Sem dúvida nenhuma. Se a Câmara for facilitadora, simples, e for agregadora dos empresários e mostrar que pretende ajudar e planear
novos investimentos em Gondomar, nós seremos, sem dúvida, um ponto de atração para o empreendedorismo. Quando falamos em Gondomar, não ligamos imediatamente à indústria do ouro. Acha que está mal publicitada? De algum Sem sentido? dúvida nenhuma. Por exemplo, a filigrana é trabalhada em Gondomar, mas quando nós ouvimos falar em filigrana, lembramos logo de Viana, de Póvoa de Lanhoso, por exemplo. O que é erradíssimo. Gondomar é, sem dúvida, uma das indústrias mais antigas. É realmente a de ourivesaria em Gondomar, e nós temos industriais de ourivesaria com peças maravilhosas. Eu penso que inigualáveis a nível do mundo inteiro. E lamento é que as indústrias não tenham a divulgação necessária. A divulgação necessária neste momento para exportar. Nós temos, com uma devida divulgação por parte da autarquia, fazendo, por exemplo, uma feiras internacionais, nós podemos exportar aquilo que mais bonito nós temos. E Gondomar tem artesãos fantásticos, que, por outro lado, neste momento também temos a escola, a Sindor, da qual saem alunos e artesãos já bem qualificados, e que podem, sem dúvida nenhuma, até pela sua juventude, dinamizar a indústria da ourivesaria, recriando novos modelos e apostando num design atual e por que não, de moda. Vai apostar nesta indústria para ser uma base para o concelho? Vou apostar, inclusive, a nível do turismo, por que não fazer a Rota do Ouro e por que não fazer o Museu do Ouro. Ficam aqui também esses desafios. Maria João, os transportes públicos ou a falta de transportes públicos é outro dos problemas para o concelho. Falta, por exemplo, uma linha de metro até Gondomar? Falta. Infelizmente, a primeira fase da linha de metro não foi concluída. Nós sabemos que em 2005, exatamente no Palácio do Freixo, na altura do primeiro-ministro Durão Barroso, foi de facto formado a primeira fase da linha do metro, que seria desde Campanhã, Antas, Rio Tinto, e viria à sede do Concelho de São Cosme. Por problemas que na altura existiram, em que se questionou a passagem da linha do metro, houve ali uma paragem a nível da linha e, portanto, ficou por ali. Quando se iria acabar de construir a primeira fase, perdeu-se o timing. Faltavam 50 milhões e perdeu-se o timing. Logicamente que isso penalizou em muito a acessibilidade ao concelho. É uma das pressões que nós não poderemos deixar de fazer. É a conclusão dessa primeira linha. E depois não deixar cair a segunda linha de metro, que seria Campanhã, Valbom e São Cosme. E ficaríamos com a ligação completa. Agora, a primeira fase temos mesmo de a terminar. Tem de vir o metro aos Passos de Concelho. Se for eleita este ano, nas próximas autárquicas, qual é o gabinete com que vai ficar? Ou seja, qual é a pasta que quer para si? Qual é a variação que quer para si? Isso é uma pergunta ainda um bocado prematura. Eu, neste momento, ainda estou a fazer o diagnóstico da situação. Como sabe... Do concelho? Do concelho e da situação atual. Nós não podemos fazer só de concelho sem termos a noção nacional e fazermos um diagnóstico nacional e depois a nível autárquico. Como sabe, eu estou como candidata só há 3 meses e eu não posso dizer de maneira nenhuma quais vão ser as necessidades mais prementes e aquelas variações que eu vou tomar a meu cargo. Uma coisa lhe garanto. Eu vou fazer uma equipa, eu trabalho em equipa, eu sempre trabalhei em equipa. E como coordenadora do meu OSF eu tenho a noção plena que só com uma equipa bem estruturada, competente e focalizada nos reais problemas da autarquia
é que nós poderemos realmente virar a página e deixar de ser um Gondomar em fase de abrandamento para ser um Gondomar em fase de crescimento. Por isso é que eu digo, vamos ter esperança, vamos ganhar Gondomar com esperança. Outro dos papéis, outra das questões, aliás, que lhe queria formular, tem a ver com o papel de Gondomar dentro da área metropolitana do Porto. Acha que o Conselho neste momento tem voz ou poderia ter uma voz mais afirmativa dentro da GAMP? Como sabe, o Major Valentino Loureiro é o Presidente da Assembleia do Metro. Atualmente ainda. Eu acho que essa pergunta devia ser respondida pelo Sr. Major. E porque é que Gondomar não tem tanto destaque a nível realmente da área metropolitana? Agora, Gondomar é sem dúvida essencial para o crescimento e para o aumento da força política, empreendedora e financeira da zona metropolitana. Sem dúvida nenhuma. Agora, porque é que realmente nós, gondomarenses, não sentimos essa força? Acho que nesta fase ainda deve ser deve ser feita a questão ao atual Presidente da Câmara. Mas onde é que vê Gondomar daqui a 5 anos, por exemplo? Daqui a um mandato. Daqui ao mandato, com o meu mandato, vejo Gondomar com uma posição de liderança, com força, e sendo um dos líderes da zona metropolitana de Porto, isso sem dúvida nenhuma, comigo vai acontecer. Fala-se, e agora mais do que nunca, porque está a entrar aí o novo quadro estratégico comunitário, 2014-2020, fala-se muito na união de vozes por parte do Norte, por sem parte dúvida do nenhuma. Porto. A intermunicipalidade é fundamental. Só com relações de intermunicipalidade é que nós vamos crescer. Portanto, é preciso uma zona metropolitana forte, o Norte forte, para nós crescermos. Isso sem dúvida nenhuma. Portanto, eu aposto, sem dúvida nenhuma, na agregação e em projetos comuns, em projetos intermunicipais. Assim é que eles podem ter mais força, Maria João? Com certeza. É assim que eles podem ter mais força? Com certeza, com certeza, com certeza. Já tem andado pelas ruas de Gondomar nos últimos 3 meses? Eu sempre andei pelas ruas de Gondomar. Eu sou nascida e criada em Gondomar. Mas enquanto candidata? Eu sou nascida e criada em Gondomar e faço a minha vida diária em Gondomar. Eu faço as compras em Gondomar. Portanto, de facto, a minha vida como candidata não alterou muito. A única diferença que eu sinto ainda e que me tem dado uma força maior é quando passeio na rua e quando saio à rua, e mesmo nas visitas que eu faço já como candidata, tenho sou recebida e sou presenteada com um agradecimento pela forma como eu me disponibilizei para abarcar a presidência da Câmara de Gondomar. Portanto, eu quando saio à rua, saio todos os dias feliz, porque tenho sempre alguém que me dá ânimo, que me dá força e que me incentiva, o que é excelente. Nesta altura em que as pessoas andam mais tristes, mais deprimidas, sairmos à rua e vermos as pessoas, força Doutora Maria João, ou força Maria João, como habitualmente as pessoas me chamam, estamos consigo, é uma mulher de coragem, vamos estar consigo. Acho que, sem dúvida nenhuma, é aquela força interior que nós precisamos naqueles nossos períodos em que também nós, às vezes, nos questionamos se fizemos ou não a escolha certa. Maria João, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e esperemos que sim, até um dia destes. Vamos voltar, com certeza, a encontrar e, nessa altura, será com certeza com um programa já mais definido e com um diagnóstico daquilo que eu pretendo para Gondomar já realizado e com as soluções concretas para o Conselho. Este foi o Autárquicas 2013. Eu despeço-me até 2 a 8 dias. Até lá, tenham uma boa noite.